Olá, boa noite, feliz ano novo para todos. Hoje o nosso primeiro evangelho das segundas-feiras, o nosso primeiro evangelho no lar, conforme antes nós falamos, está sendo gravado e eu vou colocar lá no YouTube. Então, online, presencialmente, com vocês. Então, vai começar a partir da primeira segunda-feira de fevereiro, dos meses de fevereiro. Então, essa semana eu estou gravando o primeiro Evangelho das segundas-feiras, todas as primeiras segundas-feiras, e no sábado eu vou gravar também o Evangelho no Lar dos primeiros sábados do mês. Então, pedindo licença, né, em primeiro lugar, a Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, a todas as fraternidades amigas que nos permitiram chegar até aqui. E nós iniciamos o Evangelho dessa noite com a oração que Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos saudando todas as fraternidades, amigas do plano espiritual maior, saudando a equipe de Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Swami Ria e os irmãos do deserto, Ricardo Coração de Leão e sua equipe, a equipe de Fu Li Shang, nossos irmãos franciscanos, Frei Gordo, Lucas de Tólgota, Tiago de Lutia, Frei Luiz e toda a grande equipe. Pela equipe também dos nossos irmãos hindus e todas as fraternidades de pretos e pretas velhas, Fraternidade da Lei Áurea, todas as fraternidades nós vamos saudando com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo, que assim seja. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo, que assim seja. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Lembrando que este Evangelho das segundas-feiras é para o nosso lar, tá certo? Então, é para os nossos doentes, amigos, conhecidos e também aos
desencarnados familiares também. É um momento voltado para o lar de cada um. Então, nós saudamos a todos eles com as bênçãos de Mestre Jesus. Nós vamos escolher aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos escolher uma lição aleatória e vamos ver que lição nos traz. Eita. O capítulo 12, tá? Fala sobre casamento, gente. Não separar o que Deus juntou. Item 1. Indissolubilidade do casamento. É um tema para a gente se pensar, não é? Então vamos lá. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo, chegaram-se a Jesus, né, gente? Tá? É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse, não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse, por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles, pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes, porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Estas máximas estão em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. E aí os irmãos e irmãs estão pensando, então eu estou em pecado, porque eu não consegui, não é, sustentar o meu casamento. Eu não consegui fazer com que o meu casamento, com que a minha união fosse indissolúvel. Mas vocês repararam aqui um trechinho deste evangelho? O que Deus juntou, o homem não separa. Mas aí vamos ver, pensar bem. Será que todos os casamentos se deram pela união mesmo de Deus? Ou será que aquela frase que muitos disseram lá na frente do pastor, ou mesmo do padre, não é? Que é até que a morte nos separe. Mas muitas vezes não é a morte física dos envolvidos, é a morte dos laços do casamento. Porque a gente não pensa muito bem, não é? Nós muitas vezes nos envolvemos com as pessoas pelas paixões.
e não pelo amor verdadeiro. Nós nos envolvemos com as pessoas por aquilo que nós achamos delas, aquilo que nós esperamos que elas sejam. E quando nós estamos vivendo debaixo do mesmo teto, estamos privando da vida da pessoa, aí nós percebemos que ela é um ser humano como outro qualquer, com falhas, com acertos, e muitas vezes os interesses dela não são os mesmos que o meu. E aquela paixão, né, que, Nossa Senhora, triscava até faísca, não é? Vai se acabando. E aí o casamento vai pro vinagre. Então foram a estes que Deus não juntou, não é? Porque foram unidos por interesses. Ou interesses físicos, ou interesses econômicos, não é? E o cara é bonito, né? Bonito até que a gente vê ele dormindo do nosso lado, roncando, não é? A mulher também, não é? Até também que a gente percebe que ou ele não sabe cozinhar direito, ele não ajuda em nada, ela também não é? As opiniões dela são diferentes, eu gosto de um grupo de amigos, ele gosta de outro, não tem colaboração econômica, financeira para que dê bem. Tudo fatores que seriam discutíveis entre o casal, se eles verdadeiramente se amassem. Quando existe só paixão, fica difícil, não é? Muitas vezes existe, não é amor, mas obsessão, porque muitas vezes nós obsediamos uma determinada pessoa. Nós queremos que aquela pessoa fique com a gente de qualquer maneira. Se ela não ficar comigo, ela não fica com ninguém. Olha o que está acontecendo aí. Se tira a vida do outro. Será que foi Deus que juntou esse casamento? Sabe? Nós temos, muitas vezes, uma ideia de quem nós somos para o outro. Verdadeiramente, nós não sabemos. E a gente só aponta o erro do companheiro. Não percebemos que nós também erramos. Então, gente, tomem cuidado, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Mas será que foi verdadeiramente Deus quem uniu? Não. Às vezes são apenas palavras, não é? Ditas pelo sacerdote, pelo pastor, não é? Mas que a gente não internaliza. E na primeira dificuldade, não dá certo. Ou então, muitas vezes, permanece, né, até a criação dos filhos, não é? Os filhos se casam, aí o casal tem que conviver só os dois. Aí começa a bater a síndrome do ninho vazio. E muitas vezes os casamentos, né, se acabam depois de 30, 40 anos. Aí todo mundo fala, nossa, mas o casal se separou. Se separou sim, porque eles não têm mais desculpa nenhuma para ficar juntos. Eram os filhos, eram os interesses dos filhos, não é o que a sociedade vai dizer, mas quando fica só o casal, aí
Se não existir amor, realmente nada adianta, não é? E nós sabemos também daqueles casamentos, não é? Que aqui nós batizamos de casamento de casal margarina, não é? Que aparentemente são só sorrisos, não é? Ali, mas o casal mesmo, não é? Já está separado faz muito tempo. Continuam convivendo por convicções. Sejam convicções religiosas, o que a igreja vai dizer, o que a família vai dizer, não é? Qual é a satisfação que nós vamos dar para a sociedade? Não podemos. Então, precisamos reaprender. Aqui no Evangelho, o Cristo pergunta, para Moisés. Explica, Moisés deu carta de divórcio exatamente por causa do endurecimento de vossos corações. Então é preferível que se separem do que venham a destruir a vida do outro. Às vezes, moralmente, não é? Através do assédio moral, do assédio físico, e às vezes tirando até a vida um do outro. Então é preferível que se separem, Então, quem sabe numa outra vida, não é? Porque se eles tiverem contas a reajustar, eles voltarão juntos novamente. Nem que seja trocando os papéis. Às vezes volta na figura de um filho, de uma filha, se ele é o marido e ela é a mulher, se inverte, não é? A menos que seja um casamento de interesse, né? Sabe, que aconteceu por acaso. Eu achei ele um gato, ela achou ele uma gata, e aí por diante, Mas se lembre disso, se Deus uniu, o homem não separa, mas verdadeiramente Deus, não é nenhum sacerdote, não é nenhum pastor, enfim, e etc. Então, estudemos bem, com muito discernimento, muita conversa, mas conversa não querendo atacar o outro, mas ouvir com ouvidos de ouvir, Não querendo estar sempre certo. E vamos aprender a viver. A primeira sociedade que nós nascemos é dentro de um casamento, pai e mãe. Eu não estou falando aqui de papéis, tá certo? Então, nós somos feitos para viver em sociedade e não sozinhos. Mesmo quem vive sozinho, vive dentro de uma casa sozinho, mas ele precisa de amigos, ele precisa de um círculo de amigos, ele precisa de um círculo de parentes, enfim. Nós aqui somos seres gregários, vivemos agregados, e que Deus nos abençoe hoje e sempre, para que nós possamos repensar os nossos relacionamentos. Deixar viver e deixar viver. Graças a Deus. Então, nós vamos continuar, vamos fazendo a prece de Cáritas, rogando caridade para conosco e para com todos aqueles que estão no nosso lar, à nossa volta, no nosso trabalho. Prece de Cáritas.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos fazendo a oração, a corrente amorosa de cura do Dr. Bezerra de Menezes, que os eflúvios dessa prece possa se derramar sobre todos nós, sobre os nomes que estão aqui neste caderno de vibrações, sobre os nossos familiares, nossos parentes, amigos, conhecidos. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam o teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Agradecidos que estamos por todas as bênçãos alcançadas, gratidão imensa por nós termos podido chegar até aqui. Que Mestre Jesus e os bons espíritos possam ser os norteadores desta nossa semana, para que possamos colocar
em prática os ensinamentos aprendidos. E neste momento, vamos passando as vibrações, lembrando que vibrar é desejar o bem, é nos colocar nas mãos do plano espiritual maior, para que o plano espiritual possa transformar em vibrações harmoniosas em favor de todos aqueles que se fizerem necessário. Então, neste momento, nós vamos vibrando, em primeiro lugar, pela paz mundial, para que a paz possa se fazer dentro dos nossos lares, na casa de cada um, em primeiro lugar, e no mundo. Vibramos também pela adoção do Evangelho no lar, como norma de conduta em todos os lares cristãos, e que o amor verdadeiro seja o norteador de todos os outros evangelhos não cristãos. Que nós tenhamos essa máxima do Evangelho no lar. Se alguém quiser aprender a fazer, depois entre em contato comigo no privado, para escolher um dia na semana para fazer o seu Evangelho no lar. É muito benéfico para todos nós. Então, nós vibramos agora pensando no nosso lar, pensando em todas as pessoas que habitam o nosso lar. Pais, mães, filhos, filhas, pelos nossos idosos, esposos, esposas, pelos agregados. Vibramos para que o Evangelho de Jesus possa ser o norteador de todas as ações nos lares. Vibramos por aqueles que se encontram desempregados, por aqueles que se encontram endividados. Vibramos por todos aqueles que se encontram doentes, quer estejam em suas casas ou nos hospitais. Fazemos uma vibração em especial, colocando nas mãos da corrente amorosa de cura do Dr. Bezerra de Menezes, para que seja levado a todos os hospitais, para esse vírus agora, contenção desse vírus, que nós tenhamos anticorpos para lutar com essa cepa do Ômicron e da gripe e todas as outras doenças. Vibramos por todos os nomes que estão neste caderno de vibrações, que são dos doentes. Que cada um deles possa receber um passe espiritual na forma daquilo que mais estiverem precisando. Fazemos uma vibração por todos aqueles nossos queridos que desencarnaram, muitos recentemente, que estão no plano espiritual, que essas vibrações possam alcançar os seus espíritos, trazendo orientação e conforto. Vibramos também pelas crianças que estão nascendo em nossas casas, no nosso planeta, muitas como trabalhadores da última hora e com missões pré-estabelecidas. Vibramos pela fluidificação desta água que aqui está, que nela possa ser depositados fluidos de cura para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito, graças a Deus. Rogamos a bênção de um passe espiritual que possa curar todos os nossos centros de força,
desde o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, mesentérico, plexo solar, genésico, esplênico, sistema ósseo-motor, articulações, tendões, terminações nervosas, coluna cervical, coluna lombar, que possa ser tratado e curado pelo vosso carinho e pelo vosso amor. Equilíbrio, sistema nervoso central e periférico, que uma chuva de bênçãos possa se derramar sobre nós. Gratidão por mais este Evangelho, nos aproximando do final. Vamos procedendo a uma limpeza, pensando em primeiro lugar no nosso planeta, que possa ser feita uma limpeza de norte a sul, de leste a oeste, nas regiões habitadas e desabitadas do nosso planeta, com as tochas de fogo do cacique Tabajara, cacique Cação, flecha dourada, queimando todos os miasmas, formas, pensamentos negativos, extensivos à nossa casa. Quem morar em prédio, pense na fachada do prédio, desde o teto até o primeiro andar, adentrando pela portaria, elevadores, corredores. Quem mora em casa, pelo portão, porta da frente, jardim, adentrando pela porta, percorrendo todos os cômodos, higienizando teto, parede, chão, móveis, utensílios, alimentos, quadros, livros, que tudo possa ser higienizado pelo vosso carinho e pelo vosso amor. Nossos irmãos pretos velhos, Pai Joaquim de Angola, Preta Velha Maria, Preto Benedito do Amor Divino, com seus vassourões de folhas, com a água crística, vai completando a limpeza do planeta e da nossa casa. Agora nós vamos imaginando a nossa casa dentro de uma pirâmide de luz, e no topo dessa pirâmide vamos aspergindo o branco da paz, o rosa do amor, o verde curativo e esterilizante, o azul da harmonia e da tranquilidade, e o amarelo das vitaminas e do progresso salutar. E para fixar todas essas cores, nós vamos derramando o branco prata. Gratidão ao plano espiritual, aos nossos mentores espirituais, irmãos, amigos. Que na próxima segunda-feira nós possamos estar reunidos em pensamento nesse mesmo horário. Eu estou colocando esse vídeo agora no YouTube, demora um pouquinho, mas logo vocês vão poder assisti-lo pelo YouTube. Até o próximo sábado, quando nós vamos gravar, tá? Às 19h30. Eu vou deixar gravado. Que Mestre Jesus abençoe a todos e Maria de Nazaré possa nos envolver no seu manto de bondade e bênçãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.